1 Samuel, capítulo 29, verso 1. Todos encontraram? Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afec, e Israel acampou junto à fonte de Jezreel. Até aqui, vamos orar nesse momento. Senhor, estamos diante da Tua palavra mais uma vez, desejosos de ouvir a Tua voz, ó Deus. Nós estamos aqui hoje, viemos aqui a esse lugar, talvez por motivos e motivações variadas, mas o fato é que o Senhor já estava trabalhando em todas as coisas para nos trazer aqui e falar conosco essa noite mais uma vez. Precisamos, ó Deus, da Tua palavra, que é alimento para a nossa alma. Então fala conosco, Senhor. E ao ouvirmos a Tua voz, que o nosso coração não se endureça, mas responda em adoração ao Senhor, responda em obediência ao Senhor, responda em desejo pelo Senhor e em amor ao Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus. Meus irmãos, certa vez um homem faleceu, então foi o momento lá do velório, lá o caixão, né, corpo deitado, e a pessoa que estava celebrando ali, vou dizer, o pastor que estava conduzindo aquele momento, ele disse o seguinte, algumas palavras, né, sobre aquele homem. Ele disse assim: Senhor, receba de braços abertos a glória desse homem, que era um bom marido, que era um excelente pai, que era um cidadão de bem. E aí, quando ele parou, disse que a esposa dele, viúva, estava ali do lado, falou assim para a filha dela: Maria, porra ali, dá uma olhadinha se é teu pai mesmo que está dentro desse cantinho, né? Bom marido, bom pai, cidadão de bem. Parece que a narrativa não estava correspondendo exatamente com a vida daquele homem. A verdade, irmãos, é que todos nós somos pecadores. A verdade é que nós podemos até esconder algumas coisas das pessoas que não convivem intimamente conosco, de modo que pode parecer para as outras pessoas que somos homens virtuosos, mulheres virtuosas. Quem convive com a gente de perto sabe quem nós somos, sabe as nossas fraquezas, sabe as nossas falhas, sabe onde nós temos errado. E ainda que a gente consiga esconder de todo mundo, o nosso Deus olha para nós, Ele sabe que nós somos de verdade, sabe que nós falhamos e pecamos contra Ele. Agora eu tenho uma boa notícia para você. A boa notícia é que nós estamos diante de um Deus que é misericordioso. Um Deus que é expert em pegar assim vasos quebrados que nem a gente, consertar e fazer desses vasos algo que traga glória ao seu nome. O tema da nossa mensagem hoje é Meus pecados e a misericórdia de Deus. E o que nós vamos ver hoje aqui é um dos nossos heróis da Bíblia, né? A gente olha nas Escrituras, tem alguns grandes homens de Deus que fizeram grandes coisas pela fé, para a glória de Deus, e que são heróis para nós, inspiração para nós. Mas a Bíblia não esconde os erros e pecados desses homens. E o que nós temos aqui é um destes heróis, um desses nossos heróis, pisando na bola, né? A gente vai ver alguns dos seus pecados. Mas ao mesmo tempo, nós vamos ver a misericórdia de Deus operando na vida dele, assim como o Senhor faz conosco, apesar dos nossos pecados. A misericórdia dele muitas vezes não se importa e resolve os nossos problemas que nós mesmos criamos. Bom, eu dividi o nosso texto em 3 olhares, vou chamar assim. Quero que você olhe comigo para 3 questões aqui, tá? E o primeiro olhar aqui, eu quero que você olhe onde o pecado nos coloca. Olhe onde o pecado nos coloca. Bom, vamos olhar de novo aqui o verso 1. O texto diz: Os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afec, e Israel
acampou junto à fonte de Jezreel. Da última vez que nós estudamos aqui o livro de 1 Samuel, nós vimos o capítulo 28, nós vimos que a câmera, ela saiu de Davi, que foi o assunto do capítulo 27, e ela foi para Saul. Davi estava num lugar lá entre os filisteus, e no capítulo 27 nós vamos descobrir o que estava acontecendo lá. No capítulo 28, a câmera sai de lá, vai para Saul e começa a mostrar o que Saul estava fazendo. Assim, aquele momento em que ele foi consultar aquela médium, não é? Agora, no capítulo 29, a câmera ela vai voltar de novo para Davi. E um ponto interessante, eu falei para vocês que no capítulo 28, os filisteus eles começaram a se organizar para uma batalha contra Israel. E eu disse, inclusive, que alguns detalhes no texto nos faziam lembrar de outra batalha. Uma batalha que aconteceu no capítulo 4 de 1 Samuel. Uma batalha que aconteceu lá em Afec. Foi aquele momento onde Israel teve uma derrota terrível. E a própria arca de Deus, que era um símbolo da presença de Deus, foi levada pelos filisteus. Bom, então eu disse, está lembrando aqui Afec. Isso não é um bom sinal. Fica aquele suspense. Será que vai dar errado de novo? Será que dessa vez Israel vai se dar mal de novo? E aí, quando a gente começa aqui no capítulo 29, a primeira coisa que é mencionada para nós, os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afec. Olha Afec sendo lembrada agora de maneira clara para nós. Então fica um mau sinal. Afec de novo parece que não é uma boa notícia. Outra coisa importante que a gente vai precisar entender é que o texto aqui está voltando no tempo. Fique já. O capítulo 27, ele falou do momento em que Davi ele foi convocado pelo rei filisteu Aquis, para que ele agora fosse servir junto com sua tropa nessa batalha contra Israel. Então, pela decisão que Davi tinha tomado lá atrás, de se esconder entre os filisteus, ele agora estava diante de um grande perigo, de ter que lutar contra o seu próprio povo, o povo de Israel. Ele é uma espécie de mercenário, recebendo abrigo, recebendo recursos de Aquis, e agora ele tem que cumprir o seu papel. Ele foi contratado para batalhar pelos filisteus, e agora ele vai ter que batalhar do lado dos inimigos contra o povo de Deus. Então ele foi convocado no capítulo 27. Quando a gente chega no capítulo 28, se você vê, por exemplo, o verso 4, ele diz assim, depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, quando Saul reunia os israelitas e acampava em Gilboa. Então eles estão indo, e aqui no 28 já mostra eles em Sunem. Tá? Só que agora, no verso 29, eles estão em Afec. Ficava antes de Sunem. Então o ponto é, o texto aqui não está seguindo uma ordem cronológica. Esses eventos que estão acontecendo no capítulo 29, ele volta no tempo, no momento em que os filisteus agora se reúnem em Afec para marchar, eles reúnem as tropas deles. E por que eles fazem essa reunião ali? Porque o território filisteu, ele não era um lugar com um governo central. Tipo assim, não tinha o presidente da República dos Filisteus, né? Não havia apenas um rei entre os filisteus. Nós tínhamos uma espécie assim, de cidades-estados, seriam cinco grandes cidades. Cada uma dessas cidades elas tinham o seu próprio rei, o seu próprio líder. E aqui eles estão reunindo as tropas dessas 5 cidades para batalhar contra Israel. Então, eles primeiro vieram para Afec, agora onde o texto está. Então, enquanto está acontecendo essa reunião aqui, Saul ainda não tinha consultado aquela médium. Né? Saul só vai consultar aquela médium quando eles saírem de Afec, chegarem lá em Sunem, e Saul e o seu exército sair aqui de Jezreel e chegar lá em Gilboa. Pronto, aí ali é que ele vai consultar. Tá? Então, apenas contextualizando para vocês aqui o que está acontecendo. Bom, o que mais que a gente percebe? Olha comigo o verso 2. Do capítulo 29.
Enquanto os governantes filisteus avançavam com seus grupos de 100 e de 1000, Davi e seus homens iam na retaguarda com Aquis. Pronto, o rei para quem Davi estava servindo agora era o rei Aquis, uma dessas cidades filisteias, certo? Por que Davi está indo aqui na retaguarda com ele? E aqui é uma coisa interessante, né? Os filisteus estão agora cada vez mais perto de lutar contra Israel. E quem é que está no meio deles? Davi. Davi, que foi chamado para liderar o povo de Israel nas suas batalhas. Deus o chamou para ser o novo rei de Israel, para proteger Israel. Agora, olha aqui onde é que o pecado está colocando Davi. Olha a posição que o pecado de Davi está colocando Davi. Vou já falar um pouquinho mais aqui para vocês, tá? Mas só um lembrete. Por que Davi está ali junto com Aquis na retaguarda? Lembra que Davi tinha recebido uma posição de honra? Ele foi escolhido por Aquis para ser o seu guarda-costas. Mas literalmente a palavra é guarda-cabeça, né? Então Davi, que cortou a cabeça do grande herói filisteu, Golias, agora está aqui, protegendo a cabeça do inimigo do povo de Deus, de Aquis, esse rei filisteu, certo? E o dilema aqui é o seguinte: será que Davi ele vai atacar o povo de Deus e pecar contra Deus? Deus o chamou para proteger o povo de Deus, mas agora Davi vai pecar contra Deus, atacando o seu próprio povo? Ou será que Davi vai desobedecer o rei filisteu e agora colocar a sua própria cabeça em risco? Ele agora vai estar aqui diante dessa ameaça contra a sua vida, a vida dos seus oficiais, a vida da sua família. Olha a posição em que o pecado nos coloca. Pecado? Por que eu estou falando aqui o pecado? Porque como é que tudo isso começou? Vocês lembram, né? Davi tinha sido chamado por Deus, ele tinha já tentado fugir uma vez de Saul para o território filisteu, e tinha sido capturado entre os filisteus, e teve que fugir de lá como se fosse um louco, com baba escorrendo pela barba. Ele se fingiu de doido para não morrer. Davi tinha recebido um direcionamento de Deus para voltar para ajudar. Davi vai para ajudar. E Davi confiou no Senhor e foi para ajudar. E ali ele teve uma chance de... Deus colocou Saul nas mãos dele. Mas ele sabia, ele não deveria matar Saul. Essa não era a vontade de Deus. Deus tinha separado Saul para ser o rei. Deus mesmo ia resolver o problema. Davi tinha que ser paciente, aprender a confiar em Deus, colocar as coisas nas mãos de Deus, descansar em Deus. E Davi faz isso. Só que o mesmo Davi que faz isso, em outro momento, fica angustiado e começa a pensar: rapaz, mais cedo ou mais tarde Saul vai me matar. Mas Deus não tinha prometido a Davi: você vai ser o novo rei, ninguém vai te matar enquanto eu quiser você vivo. Só que agora Davi não está mais olhando pela fé. Ele não está mais confiando nas promessas de Deus. Deus me chamou para ser rei, ele vai cumprir isso aí. Nem que Saul me mate, Deus me ressuscita e me bota como rei, porque ele disse que é isso que ele vai fazer. Então ele vai fazer. Mas Davi, ele começa a olhar não pela fé. Ele começa a dar passos não confiando no que Deus disse, mas confiando no que ele está vendo. E o que ele está vendo é: Saul está muito perto. Saul está cada vez mais perto. Ele não sossega enquanto ele não tirar a minha vida, ele vai acabar conseguindo tirar a minha vida. E é nesse momento, onde ele anda pela vista e não pela fé, onde ele anda não pelas promessas de Deus, mas pela própria força do braço dele, ele foge para o território filisteu. Então, Davi, ele vacilou na sua fé. Davi aqui, ele deixa de confiar em Deus, e isso é pecado. Davi, então, foge para o território filisteu, e ele passa 1 ano e meio lá, tranquilo. Parece que deu tudo certo. Parece que a minha ideia foi melhor do que a ideia de Deus. Lá em Judá eu estava só sofrendo, sendo perseguido. Aqui eu estou tranquilo, ganhei até uma cidade para morar com o meu povo. Ziklag, né? Nós vamos ver essa cidade sendo muito importante no capítulo 30. Fica o spoiler, né? Porque também sabe, tá? Mas voltando aqui então, o pecado, irmãos, ele sempre vai te levar para uma posição onde você vai ter que cometer mais pecados para encobrir os anteriores. Ou então,
O pecado ele é como uma bola de neve, onde ele vai sempre te levando a uma posição pior e pior e pior, onde você vai acumulando pecado sobre pecado, pecado sobre pecado, e o lugar para onde ele quer te levar, no final das contas, é a morte, destruição completa. O pecado só tem uma coisa para te oferecer no final, é vergonha, é desonra, é morte, é isso que ele tem para oferecer. Então Davi estava achando que tinha tomado uma decisão muito boa, mas agora, olha para onde o pecado levou. É o nosso primeiro ponto aqui da mensagem. Olha para onde o pecado levou. Ou ele agora vai cometer mais pecado lutando contra Israel, ou agora a cabeça dele vai ficar a prêmio tendo que lutar contra Aquis, contra os filisteus. Essa é a situação. Como é que a gente lida, então, com o assédio do pecado? Todos nós vamos ser assediados pelo pecado. O pecado, ele se apresenta de formas variadas, ele é multiforme. De modo que, às vezes, a gente vence um pecado e a gente, então, fica tão feliz, e a gente, às vezes, baixa a guarda, né? Estou andando bem com Deus, eu consegui aquele pecado que me escravizava, aquele pecado que tentava me dominar, eu venci esse pecado, a gente fica feliz. Mas não se engane, o pecado vai aparecer com propostas por outro lado. Ele vai aparecer de uma outra forma, de um outro jeito, sempre querendo nos arrastar para o mesmo lugar. E aqui, meus irmãos, quando o pecado bate na nossa porta, a tentação faz o convite e faz parecer que aquilo é tão maravilhoso, porque também não se engane. Se o pecado chegasse para você dizendo, olha, estou te oferecendo isso aqui, mas vai dar tudo errado na sua vida se você for comer. Ninguém queria. Okay? O pecado se apresenta para nós com promessas muito maravilhosas. Vem que é bom. Vem que é maravilhoso. Rapaz, tu vai desfrutar demais. Vai ser bom demais. Todo mundo, ó. Quem é esperto está pegando a oportunidade. Tu vai perder, tu vai ser bobo, tu vai perder essa chance. O pecado ele vai aparecer prometendo tudo como se tudo fosse maravilhoso. Melhor coisa do mundo. Ele nunca vai dizer para você o preço real. Agora, quando o pecado bater na sua porta, o que você faz? Meu irmão, primeira coisa, e a melhor coisa que você pode fazer é não dar o primeiro passo. É resistir. É resistir ao diabo ou fugir do diabo. Essa é a primeira coisa que você faz. Quando você percebe, eu estou diante de algo, uma oferta, um convite, não agrada a Deus. Deus não aprova isso aqui. Fique sabendo uma coisa, se Deus não aprova, vai terminar ruim. Então não vá. Não dê esse passo. Se Deus não aprova, tenha certeza disso. Você vai entrar nesse negócio só para se dar mal no final. E às vezes a consequência vai ser irreversível. Então não dê o primeiro passo. Fuja. Não dê o primeiro passo. Faça que nem José diante da mulher de Potifar. Fuja. Nem que para isso você deixa tudo para trás, né? Que nem ele deixou. Agora, pastor, infelizmente eu fui seduzido pelo pecado. Eu dei o passo. O que eu faço agora? Há um caminho. O caminho é o caminho do arrependimento. O caminho é o caminho do lamento. O caminho é o caminho de dar agora as costas para esse pecado e fazer o caminho de volta. É meia volta, virar as costas do pecado e caminhar na direção do Senhor. É isso que é arrependimento. Arrependimento não é só parar de fazer algo. Arrependimento é concordar com Deus de que aquilo é abominável aos seus olhos. É lamentar pelo fato de você ter desobedecido a Deus, entristecido o Espírito Santo de Deus. E aí você não apenas para de fazer algo das costas, você começa a caminhar na direção de Deus. Você começa a se agarrar a Cristo. Você vai para Ele e coloca tudo aos pés dele e diz, Senhor, eu pequei, eis-me aqui, ajuda-me. O que eu quero agora é te agradar. Levanta-me, restaura-me. Esse é o caminho, é o único caminho. É o caminho do arrependimento. É o caminho de começar a dar os passos certos, de começar a buscar a coisa certa. Que coisa é essa? A vontade de Deus. O que Deus quer
para a sua vida. Está pronto para pagar o preço que for necessário. Assim como você desfrutou de todas as coisas lá do pecado e colheu o salário amargo do pecado, eu quero dizer para você que muitas vezes, ao dar o caminho, fazer o caminho de volta, às vezes vai ter um preço também. No meio do pecado, às vezes a gente feriu pessoas, às vezes a gente tomou coisas de pessoas, prejudicou pessoas. E nesse caminho de volta, muitas vezes nós vamos ter que fazer reparações. Nós vamos ter que pedir perdão, nós vamos ter que pagar aquilo que nós devemos. Vocês lembram de Zaqueu? Quando Zaqueu se encontra com Jesus, e ele entende, e ele se arrepende do pecado, qual é a primeira decisão de Zaqueu? Ele diz: Senhor, a partir de hoje, eu vou pegar metade dos meus bens, eu vou dar para quem precisa. E se alguém eu defraudei, e a gente sabe que aqueles bens eles foram conquistados à custa de engano, ele diz: eu vou restituir, eu vou pagar com juros e correção aquilo que eu fiz. Lembra o que Jesus disse? Você vai trazer a tua oferta. Quando você chega no altar e você lembra que você prejudicou, deixa a oferta, vai lá, se reconcilia com o teu irmão, depois você vem lá e faz. O pecado, então, ele vai exigir de nós, muitas vezes, um preço a ser pago. Nesse caminho da restauração. A bênção é que o maior de todos os preços já foi pago por Jesus naquela cruz. Porque muitas vezes, quando a gente está diante dessa situação, algumas pessoas avaliam o custo do arrependimento, o custo de andar com Jesus, o custo do discipulado. Jesus nunca disse que não tem um custo. Vocês lembram o que ele disse? Você quer vir atrás de mim? Fala de uma coisa. Você quer ser meu discípulo, você vai ter que aborrecer talvez sua mãe, seu irmão, sua esposa, seus filhos. Você talvez vai ter que perder um bocado de coisa que você conquistou no meio do caminho, até a sua própria vida. Jesus deixou muito claro o preço, e ele ainda mandou mais. Ele disse: então sente e calcule. Calcule se você está pronto a pagar esse preço, porque senão você não pode ser o meu. Você não pode andar comigo. O caminho que eu vou andar é um caminho estreito, é um caminho apertado. Você quer vir comigo? Calcule o preço. E algumas pessoas vão olhar para esse preço e, iludidas pelo pecado, elas vão pensar assim: não, qual é o salário do pecado? É morte, é destruição. Mas a pessoa vai olhar: não, mas peraí, mas para eu ir andar com Jesus, eu tenho que deixar algumas coisas para trás. Para andar com Jesus, eu tenho que pagar esse preço aqui. O preço é muito alto. Eu não sei se eu estou pronto para dar esse passo. O custo parece que é alto demais. Meu querido, não há nenhuma desculpa para você que compense uma vida de desobediência contra Deus. Não há preço que seja tão alto a ser pago que compense para você permanecer em desobediência a Deus, mergulhado no pecado, porque o resultado disso é condenação eterna. Agora, seja qual for o preço que você tenha que pagar, seja qual for a reparação que você tenha que fazer para andar com Jesus, eu quero dizer para você uma coisa: você está trilhando o caminho da vida eterna e abundante que Ele tem para nós. Então não tem preço que se compare a isso. Você está fazendo um esforço mínimo para obter o maior de todos os benefícios que Ele conquistou para nós naquela cruz. Esses benefícios são dados, mas eles são dados apenas para os arrependidos, para aqueles que confessam e deixam, para aqueles que abandonam, para aqueles que se voltam para Ele em fé, dizendo: eu quero, Senhor. Ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me, Senhor. Eu quero que o Senhor conquistou para mim. Bom, o que é que Davi fará agora que ele está nessa situação, nesse dilema? Vou pecar mais ou vou arriscar a minha própria justiça? Essa é a situação onde o pecado colocou. Mas a gente chega no segundo olhar aqui do nosso texto. Quero que você olhe agora a providência misericordiosa de Deus. A providência misericordiosa de Deus em ação aqui na vida de Davi. Olha o verso 3. Os comandantes dos filisteus perguntaram:
o que estes hebreus fazem aqui? Aquis respondeu: este é Davi, que era oficial de Saul, rei de Israel. Ele já está comigo há mais de 1 ano, e desde o dia em que deixou Saul, nada fez que mereça desconfiança. Pronto. Quando os demais líderes das outras cidades e estados se reúnem com Aquis e veem que no próprio exército de Aquis, que vai ficar na retaguarda, está lá um bocado de israelita e entre eles Davi, eles não se sentem confortáveis. Eles não se sentem confortáveis com a presença de Davi aqui. Afinal de contas, é uma ameaça para eles. Eles lembram muito bem. Esses hebreus estão fazendo, esse cara aí não é aquele que matou Golias. E ele agora está fazendo o que aqui no nosso meio? É a pergunta dos oficiais. Ele vai lutar junto com a gente? E se ele for um traidor? E no meio da batalha, quando nós mais precisarmos, ele for um traidor. Esse é o medo aqui, diante da situação. Mas vamos ver que vai ficar mais claro ainda aí. Mas Aquis, ele defende Davi. Davi, de fato, conseguiu ganhar a confiança de Aquis. Ele fala, este é Davi, que era oficial de Saul. Parece que na apresentação aqui de Aquis, ele faz a coisa ficar pior ainda, né? Ele ainda vai lembrar, né? Esse aqui, ele estava do lado de Saul mesmo, né? Não faz muito tempo não. Porém, ele vai dizer, já tem mais de 1 ano que ele está comigo. Há mais de 1 ano, Davi está me servindo aqui como um mercenário, está lutando as minhas batalhas, está fazendo a minha vontade, está como um servo meu aqui. E sabe, durante esse ano inteiro, eu não vi nada que desabonasse Davi. Ele não apresenta ameaça, ele tem sido um servo bom e leal. É o testemunho que Aquis dá aqui. É claro que Aquis não sabia o que é que Davi andava fazendo. Vocês lembram, né? Davi, a primeira coisa que ele fez foi conseguir não ficar muito perto de Aquis. Ele foi para a cidade de Ziclag. A cidade foi dada para ele lá morar com o seu povo. E ali, ele ia nas fronteiras de Israel e ele lutava contra os inimigos de Israel que viviam naquelas fronteiras. Esses inimigos deviam ter sido expulsos por Israel. Exatamente, quando Israel entrar na terra, eles deveriam ter expulsado esses inimigos. Mas Israel não obedeceu ao Senhor, por isso não conseguiu não conseguiu expulsar esses inimigos. E aí o que Davi está fazendo? Davi está lá lutando contra esses inimigos. Só que quando ele chegava para Aquis, e Aquis perguntava, você esteve onde? Esses tributos que você está trazendo, esses recursos que você está trazendo aqui, vieram de onde? E aí Davi dizia, não, eu andei lá pela cidade tal, pela cidade tal. Ele mencionava as cidades dos israelitas. E de fato ele tinha andado por essas cidades. Só que na cabeça de Aquis pensou o quê? Então ele atacou os israelitas que moravam nas cidades. E Davi deixava Aquis pensar o que quisesse. A verdade é que ele não tinha atacado nenhum israelita. Ele mantinha-se fiel a Saul, ele mantinha-se fiel a Deus, fiel ao seu povo. Ele atacava apenas os inimigos do seu povo. Mas Aquis está aqui, enganado, achando que Davi está do lado dele, inclusive lutando contra o próprio povo de Deus, o povo de Israel. O que acontece? Versos de 4 a 5, olha comigo. Contudo, os comandantes filisteus se iraram contra ele e disseram, mande embora este homem para a cidade que você lhe designou. Ele não deve ir para a guerra conosco, senão tornará nosso adversário durante o combate. Qual seria a melhor maneira de recuperar a boa vontade de seu senhor, se não à custa da cabeça de nossos homens? Não é ele o Davi, de quem cantavam em suas danças, Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Vamos com calma. O que está acontecendo? Os líderes não se convencem da defesa que Aquis faz de Davi. Eles continuam olhando para Davi aqui com temor. Eles imaginam o que eu já falei para vocês. Olha o argumento que eles dão. Davi está fugindo de Saul, todos nós sabemos. Mas qual é a melhor maneira de Davi resolver o problema dele e mostrar, olha como eu sou fiel, olha como eu sou um soldado leal ao rei? A melhor maneira é, na hora da batalha, ele se voltar contra nós, aproveitar a posição privilegiada que ele tem, vir pelas nossas costas,
arrancar a cabeça dos nossos melhores generais e mostrar como prêmio diante de Israel. Olha aí, tá vendo como eu sou leal? Tá vendo como eu continuo lutando por vocês? Mas não dá pra gente confiar nesse Davi. Ele vai mostrar serviço quando ele estiver na hora da batalha. Essa é a desconfiança deles. Irmãos, lembra qual foi o dote que Davi deu para se casar com a filha de Saul? Saul exigiu dele 300 prepúcios de filisteu. Então ele foi lá, matou 300 filisteus e arrancou um pedaço de carne lá desses filisteus e trouxe para Saul, né? Como Saul tinha exigido. Eles não se esqueceram disso. Olha como essa música fez sucesso. Eles estão lembrando dessa música até agora, né? A gente já viu que quando Davi derrotou o gigante filisteu, o pessoal inventou uma música que foi essa daqui. Saul matou as suas dezenas, mas Davi os seus milhares. Olha aí. A música que fez com que Saul ficasse com raiva. Que não é história aí, rapaz? Não, o contrário. Saul matou as suas dezenas, mas Davi os seus milhares. Não é isso não, a música? Ah, tá. Mas a proporção é a mesma. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Ah, então, acima dos milhares. Ok? Ficou melhor agora? Vou traduzir na linguagem agora. Saul matou seus milhares, Davi os seus milhões. Ficou bom agora? Pronto. Então, olha só a música. Aí Saul olhou para aquilo e disse assim, estão me rebaixando. Como assim? Né? E foi a partir desse momento que ele ficou com inveja de Davi, começou a olhar para Davi como se fosse uma ameaça para ele, começou a perseguir. Então, essa música fez tanto sucesso, tocou tanto, que até agora o povo ainda está se lembrando aqui no meio dos filisteus. Né? Eles estão lembrando uma outra coisa importante, que todo mundo já sabe nesse momento. Davi tem pretensões de se tornar rei. Até Saul já sabia disso. Qual é a melhor maneira? Você acha que o cara que está querendo se tornar rei de Israel, quando chegar na hora da batalha lá, vai lutar contra o próprio povo dele, e aí depois que Saul morrer, vai chegar para o povo e dizer assim, cheguei, gente, tudo bem? Né? Pronto, agora eu posso ser o rei de vocês. A primeira coisa que o povo faria era o seguinte, como assim? Você estava matando o nosso povo nesse instante? Você acabou de matar o nosso rei e muitos dos nossos irmãos em batalha, e agora você quer ser o nosso rei? Então, tem fundamento aqui a preocupação dos filisteus. Né? Davi realmente pode ser uma grande ameaça no momento dessa batalha. Como é que eles iam, então, participar desse momento tão importante, tendo Davi lá no meio deles e com o exército de Davi? Bom, outra coisa, é interessante também que aqui parece uma cena que às vezes acontece com a gente. Davi. Há uma expectativa acerca de quem é Davi. Os próprios filisteus têm uma expectativa acerca de quem é Davi. Qual a expectativa? Davi é para ser o novo rei de Israel. Então Davi é para ser um homem leal ao seu povo, que ama o seu povo. É por isso que eles estão perguntando. Esse daí não é aquele de quem cantavam, matou as suas dezenas de milhares? É para ser, né? E há uma expectativa a nosso respeito também. Quando Davi aqui está pisando fora da bola, os próprios inimigos do povo de Deus aqui lembram isso acerca de Davi. E às vezes, quando a gente está pisando fora da bola também, o próprio mundo lá fora vai nos lembrar algumas verdades a nosso respeito. Há uma expectativa a nosso respeito. Qual é a coisa que eles vão lembrar? Tu não era da igreja? Né? Tu não era crente? Tu não era aquele que andava com a Bíblia, que ia para lá? Há uma expectativa a nosso respeito. Até as pessoas que estão ao nosso redor, que não andam com Deus, têm uma expectativa a nosso respeito. O problema, às vezes eles podem ter expectativas erradas, por não conhecerem algumas coisas. Mas o problema é quando eles têm uma expectativa certa. E a gente está. A gente deveria estar correspondendo a essa expectativa e a gente só está dando motivo para eles de atirarem lama na igreja de Jesus.
que não está cumprindo a expectativa seu. Mas a gente chega então ao nosso terceiro olhar aqui, certo? Olhe o desfecho. Olhe aqui o desfecho dessa história do pecado de Davi, por um lado, e a misericórdia de Deus, por outro lado, se encontra. Tá? Vê comigo os versos 6 e 7. Então Aquis chamou Davi e lhe disse: juro pelo nome do Senhor que você tem sido leal e ficaria contente em tê-lo servido comigo no exército. Desde o dia em que você veio a mim, nunca desconfiei de você, mas os governantes não o aprovam. Agora, volte e vá em paz. Não faça nada que desagrade os governantes filisteus. Pronto. Então, de fato, Davi tinha mesmo ganhado a confiança aqui de Aquis, né? Esse líder filisteu. Interessante, ele diz, né? Juro pelo nome do Senhor. E esse Senhor aqui, ele aparece todo em letra maiúscula. Quando isso acontece nas nossas traduções, a palavra Senhor aparece todo em letra maiúscula, é porque ela está traduzindo o nome de Deus. O nome especial com o qual Deus se revelou ao seu povo. Nós não sabemos qual é a pronúncia exata desse nome. O povo de Deus, os judeus, eles pararam de pronunciar esse nome porque eles tinham medo de usar o nome de Deus em vão. Então, ao longo do tempo, o nome se perdeu, a pronúncia se perdeu. Nós sabemos como é que se escreve, mas em hebraico, você só escreve com consoantes, você não usa vogal. Só mais recentemente é que inventaram um sistema de pontuações para ajudar a gente a saber qual é a pronúncia da vogal naquelas palavras. Mas na época em que esses textos foram escritos aqui, não tinha ainda. Então está só a consoante lá. E essa consoante, ela pode ser pronunciada com vogais diferentes. Então, o nome de Deus poderia ser Yahweh, podia ser Yahvé, Yehová. Então a gente tem possibilidades diferentes. Tá? O testemunho de Jeová chega para vocês e diz assim, é Jeová, né? Esse é o nome de Deus. Se você não pronunciar assim, você está falando o nome de Deus errado. Irmãos, eu sei de uma coisa. Você pode chamar de Jeová também, não tem problema nenhum. Mas não sabe como é a pronúncia certa, pode chamar de Jeová, tá? Mas se for para dizer assim, ó, a pronúncia certa, eu digo para você uma coisa. Pode ser qualquer um, menos Jeová. Por que não pode ser Jeová? Porque não existe J em hebraico. A primeira palavrinha lá do nome de Deus é I alguma coisa. Okay? Esse I não é uma vogal, mas ele tem um som de I vogal. Então, é uma consoante hebraica. Tá? Então, assim, não existe J na língua hebraica. Então, por isso não dá para ser Jeová. Pode ser I alguma coisa. Mas voltando, o ponto interessante para nós aqui é que esse camarada que não adora o Deus de Israel está dizendo para Davi aqui, juro pelo nome do Senhor, eu juro pelo nome de Yahvé, de Yahweh, eu juro pelo nome do teu Deus, o nome do Deus de Israel, eu juro. O que você jura? Ele disse, que você tem sido leal e eu ficaria contente de tê-lo servido comigo no exército. Desde o dia em que você veio a mim, eu nunca desconfiei de você. Mas o governante não matou. Porque esse homem, ele jura pelo nome do Deus de Israel. Provavelmente porque ele está apenas querendo aqui ser cordial com Davi. Como Davi não crê nos deuses dele, mas crê no Deus de Israel, então ele usa o nome do Deus de Israel, o Deus em quem Davi crê, para dizer, olha, eu juro pelo nome do seu Deus. De fato, eu não desconfio de você. O fato de você não estar indo para a batalha comigo não é por uma desconfiança pessoal. Esse é o ponto. Agora, uma ironia que nós temos é que desde que Davi foi para o seu exílio lá no meio dos filisteus, nós não tínhamos encontrado ainda o nome de Deus sendo mencionado nenhuma vez. Não apareceu na boca de Davi nenhuma vez. E quando vai aparecer agora, aparece na boca de um ímpio, de alguém que não é parte do povo de Deus. Isso sinaliza algo para nós. O que isso sinaliza? Embora Davi, mesmo em desobediência,
estivesse ainda leal a princípios de Deus, não estivesse atacando o povo de Deus, pelo contrário, protegendo, e Deus estivesse até usando ele para ir avançando o seu plano, o seu propósito, Davi, em algum sentido, estava aqui meio distante dele. O nome de Deus já não estava ali presente no seu relacionamento, no seu dia a dia. Estava aqui diante de Deus, distante de Deus. Em um sentido, ele estava em desobediência diante de Deus. Então, embora Davi estivesse fazendo todas essas coisas boas em obediência aos princípios que ele sabia de Deus, Davi parece que estava aqui agindo só no automático. Hoje de manhã teve devocional aqui do louvor, então, Gleicinho trouxe uma palavra, e houve um momento que ele falou sobre isso, né? De nós não nos deixarmos levar e servir ao Senhor só no automático, só cumprindo regras. Domingo eu tenho que falar, e aí eu chego, eu faço isso, depois eu vou embora e continuo a minha vida só no automático. Eu sei que eu não posso fazer isso, não posso fazer isso, e continuo minha vida no automático. Parece que Davi, nesse momento, estava meio assim, no automático. Ele ainda está fazendo algumas coisas certas, mas o principal, que é o relacionamento com Deus, parece que Davi está frio, está distante. Temos que ter esse cuidado nas nossas vidas. Sabe? O dia que você começar a se perceber que tem algo errado com você se sente assim meio frio, meio distante de Deus, passando por um deserto espiritual, você não pode se conformar. Sabe o que você faz? Corra para o Senhor. Como é que eu faço isso? Corra para os meios que Deus colocou à tua disposição para encontrá-lo, para ouvi-lo, para ter o seu coração aquecido mais uma vez por Ele. Que meios são esses? Oração, palavra de Deus, comunhão com o povo. Esses 3 meios. Eu não consigo orar. Eu estou assim, me sentindo ore sem conseguir. Seja simples diante da presença do Senhor. Não precisa você dizer muita coisa. Você vai lá, dobra o teu joelho e diz: Senhor, não consigo nem orar, Senhor, me ajuda. Me ajuda porque eu não consigo nem orar, Senhor. Faz alguma coisa. Porque eu estou insensível e eu preciso que o Senhor se manifeste a mim. E mude o meu quadro. Eu não consigo nem ler a Bíblia. Eu não consigo ler a Bíblia. Vá sem conseguir. Tira um tempinho, leia um capítulo que seja. Vá ouvir louvores bíblicos que vão cantar a Bíblia para você. E quando você estiver cantando aquilo, às vezes a palavra vem e penetra no seu coração. Vá ouvir pregação na internet, de bons pregadores. Vá ouvir gente ruim não, tá? Vá ouvir bons pregadores que vão pregar a palavra de Deus para você. E enquanto você está ali, lavando uma louça, dirigindo um carro e ouvindo aquela mensagem, o Espírito Santo pode pegar aquela mensagem, vir com poder e mudar a tua vida. Mas não se entregue. Não ache que está tudo bem. Não se acostume a estar frio na presença do Senhor, agindo só no automático. Ok? Bom, aqui, irmãos, nós temos também um lembrete maravilhoso. Deus continuou trabalhando no seu plano de fazer Davi rei, apesar dos vacilos de Davi. Apesar do pecado de Davi, Deus está resolvendo aqui o problema para Davi. Lembra que ele estava no dilema? E agora? Eu vou lutar contra Israel e pecar mais? Ou eu agora vou ter que lutar contra os próprios filisteus nessa situação aqui e talvez morrer nessa batalha? Como é que eu resolvo isso? Davi não sabia como resolver. Mas Deus mesmo foi lá e resolveu. Ele usou aqueles homens ímpios, filisteus, para dizer: nós não queremos Davi com a gente nessa batalha. Resolveu o problema. Davi não precisa mais lutar contra o seu povo. Davi pode voltar em paz para Ziclag. A misericórdia de Deus. Davi criou um problemão. Ele mesmo foi lá e fez esse problema. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que ele vem aqui para resolver. Ele vem para resolver. Ele tem misericórdia de Davi. Ele escolheu Davi para ser esse rei e ele vai fazer de Davi esse rei. Bom, o ponto é, Aquis não pode arriscar essa batalha. Ele não pode desagradar os reis filisteus e simplesmente dizer: Davi, vamos comigo de qualquer jeito. Porque senão ele vai perder o apoio dos outros exércitos filisteus e numa batalha contra Israel esse apoio aqui é extremamente necessário. Então,
que ele pode fazer é dar um conselho para Davi. Davi, verso 7, né? Agora, volte em paz. Volte e vá em paz. Não faça nada que desagrade aos governantes filisteus. Aqui ele pensa o seguinte: Davi, de fato, se ele não fez nada que desabonasse ele, e eles estão desconfiando dele, então Davi poderia ficar chateado. Davi poderia ir lá e pelejar pela sua causa, só que aquilo ia trazer um problemão com o restante do exército. Então ele aconselha Davi: Davi, faz o seguinte, saiba que você tem a minha confiança, dessa vez não dá. Volta lá para sua casa. Okay? E a pergunta, então, que surge para nós é o que vai acontecer. Olha o verso 8. Davi perguntou: o que foi que eu fiz? O que descobriste contra teu servo, desde o dia em que cheguei? Por que não posso ir lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? Nossa, vou beber uma aguinha aqui. Olha a resposta de Davi aqui. Deus acabou de resolver o problema, mas com essa resposta parece que Davi está querendo aumentar o problema de novo, né? Parece que ele quer lutar essa guerra, quer lutar essa batalha. E a gente fica pensando aqui, Davi, por que tu não pegou essa daí e disse assim: valeu, rei, obrigado, tá bom, né? Se é isso que o senhor quer, fique tranquilo, eu confio no senhor, vou voltar lá para o meu cantinho, né? O que Davi vai protestar aqui? Será que Davi realmente estava tão assim mal espiritualmente que ele está querendo lutar contra Israel? Do lado dos inimigos de Deus? Irmãos, uma coisa interessante aqui. Davi pode estar olhando para essa batalha como uma oportunidade de fazer o seguinte: é hora de eu resolver logo o meu problema de uma vez. Vamos lutar contra Israel e vamos matar Saul. E pronto, resolveu o meu problema, né? Só que isso não resolveria o problema de verdade. Como eu já falei para vocês. Isso faria com que a própria nação de Israel talvez rejeitasse Davi como um possível candidato a ser rei. Então, o que Davi está apelando aqui? Geralmente, os estudiosos comentaristas, eles entendem que Davi está agindo mais uma vez de maneira dissimulada. Por que Davi está aqui apelando dessa forma? Tá? Davi talvez veja nessa oportunidade aquilo que os próprios líderes filisteus já haviam dito. Uma maneira dele voltar a cair nas graças de Saul e do povo de Israel. Ele realmente talvez estivesse pensando aqui em lutar essa batalha e na hora se voltar contra eles e usar aquilo para voltar como um herói para Israel. Então por isso talvez ele fique indignado. Agora, outra coisa também interessante, e nós já vimos Davi usando essas palavras calculadas. Quando ele fala aqui também, ele usa palavras calculadas, né? Ele diz assim: verso 8, por que não posso ir lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? A pergunta é, de quem Davi está falando? Quem é o seu rei, seu senhor? É claro que Aquis aqui entende de imediato, ele está falando de mim. Eu sou o rei dele, eu sou o senhor dele agora, né? Só que todas as vezes que Davi usou essa expressão, meu rei, meu senhor, ele está falando de Saul. Então aqui, mais uma vez, ele pode estar usando assim a linguagem, né? Ele diz assim: quando eu chegar lá, eu vim lutar contra os inimigos realmente do meu rei, do meu senhor, meu rei Saul, meu senhor Saul. Mas ele usa essa linguagem dissimulada, calculada, que faz com que Aquis pense que ele está falando dele mesmo. E um ponto aqui também interessante é que Davi talvez ele estivesse preocupado com uma coisa. Lembra que eu falei para vocês que Aquis pensava que ele estava lutando contra os inimigos, contra Israel, quando na verdade ele estava lutando era contra os inimigos de Israel? Então talvez qual é a preocupação de Davi aqui? Será que descobriram? Será que me pegaram? Será que vazou a informação? Lembra que ele tinha todo o cuidado de não deixar testemunha nenhuma viva? Para não ser descoberto? O ponto aqui agora talvez seja o medo de Davi pensando o seguinte: será que escapou alguém? E agora eles estão me impedindo de ir? Porque eles sabem o que eu fiz, que eu não sou um servo leal de Aquis. E eles vão aprontar uma emboscada contra mim. Será que é esse o caso? Então ele quer aqui
ter mais informações. Deixa eu ver aqui se eu consigo arrancar alguma coisa de Aquis. Olha comigo agora os versos 9 e 10. Qual a resposta de Aquis? Aquis respondeu: reconheço que você tem feito o que eu aprovo, como um anjo de Deus. Os comandantes filisteus, no entanto, dizem que você não deve ir à batalha conosco. Agora, levante-se bem cedo, junto com os servos de seu senhor, que vieram com você, e partam de manhã, assim que clarear o dia. Então, pela resposta de Aquis, Davi fica agora tranquilizado. E diz: não, rapaz, eu não estou desconfiando de você, não é que você fez alguma coisa errada. Para mim, você é como um anjo de Deus. Olha, exagerou, né? Esticou a baladeira aqui. Está iludido, né, o Aquis aqui com relação a Davi. Pronto, então, vá em paz, vá em paz. Leve os meus servos. Olha como é que ele se refere aos soldados de Davi. Meus servos. Por quê? Porque, de fato, são mercenários dele nesse momento aqui. Bom, desfecho da história, verso 11. Então Davi e seus soldados levantaram-se de madrugada para voltar à terra dos filisteus. E os filisteus foram para Jezreel. Bom, eles estão indo para onde o exército de Saul estava acampado. O objetivo é batalhar. O objetivo agora é cumprir essa missão de lutar contra o povo de Deus. Mas Davi, pela misericórdia do Senhor, foi livrado dessa ocasião. Até aqui, irmãos, nós temos a intervenção de Deus, apesar das falhas de Davi. Não é a primeira vez que Davi peca contra Deus, pisa na bola, vacila feio. A gente já viu isso antes, ainda vai ver mais na frente. A gente vai ver coisas piores. Mas o que nós estamos vendo aqui é que, apesar de tudo, Deus continua misericordioso. Sabe? Toda bondade que nós recebemos. Todas as vezes que nós somos beneficiados de alguma forma por Deus. Entenda de uma coisa. Nunca é o pagamento. Nunca é porque Deus olhou para Davi e disse assim: Davi é tão bonzinho, Davi é tão legal, né? Eu vou retribuir a lealdade, a bondade, a fidelidade de Davi. Não é porque Deus olhou para você e disse: sou tão maravilhosa, como você é maravilhosa, né? Eu tenho que abençoar você. Não. Misericórdia. Misericórdia. Nós deveríamos receber juízo e Deus retém o seu juízo. E Deus não derrama o seu. Irmãos, Deus mostra que Ele continua soberano. Ele continua no controle de tudo. Mesmo quando Davi tomou o caminho que não deveria, Deus não foi pego de surpresa. Deus usa até os inimigos do seu povo para alcançar os seus propósitos e resultados. Deus não está dormindo em momento algum. Deus nunca está alheio ao que está acontecendo ao redor e nem na sua vida. Deus, Ele pode mudar qualquer circunstância e Ele vai usar tudo o que acontece para que no final o plano dele seja cumprido. Ele seja glorificado e o seu povo seja salvo. Que o seu povo seja resgatado. Deus é soberano. Bom, Deus não está mais falando com Saul, porque Saul virou as costas completamente para Deus. Tudo que Saul queria com Deus era que Deus desse um plano de batalha para ele vencer a guerra. E Deus não se submete a ser usado por Saul dessa forma. Mas Deus continua agindo com misericórdia na vida de Davi. O que nós aprendemos diante de tudo isso aqui? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que Deus é um Deus misericordioso. E a maior prova da misericórdia de Deus ficou muito clara para nós na cruz de Jesus. Eu e você deveríamos ser condenados por causa dos nossos pecados. Deus deveria nos chutar para longe. Deus deveria tampar os ouvidos para nós. Deus deveria não olhar mais para nós. Deus deveria nos rejeitar como Ele rejeitou a Saul. Porque eu e você sabemos quem nós somos. Eu e você sabemos quantas vezes nós desobedecemos ao Senhor, nós nos afastamos do Senhor, nós vivemos de uma maneira que não agradava ao Senhor. Mas sabe uma coisa?
na misericórdia dele, ele olhou para nós e ele disse: mas eu quero salvar um povo para mim. Um povo que não me busca, um povo que não me quer, mas eu quero. E para isso eu vou dar o meu filho. E o meu juízo que deveria cair sobre esse povo pecador vai cair sobre o meu filho. E naquela cruz, Deus teve misericórdia de nós, mas Ele não teve misericórdia do seu filho. A sua justiça, o seu juízo caiu sobre os nossos pecados, mas os nossos pecados estavam sobre o seu filho. E aprove a Deus moê-lo para poder nos salvar. E agora Deus olha com misericórdia e nos trata como o filho dele merecia ser tratado. Aquela cruz era nossa, irmãos. E por que não é nossa hoje? Por causa da misericórdia de Deus revelada através do seu filho. Eu quero dizer uma coisa para você. Todos os dias Deus tem mostrado misericórdia para mim e para você. Sabe por que você está vivo hoje aqui? Que Deus teve misericórdia na sua vida. Porque se Ele fosse olhar para você e para mim como nós merecíamos e nos tratar como nós merecíamos, você deveria ter sido fulminado hoje. Eu deveria ter caído duro hoje. Eu não deveria ter acordado essa manhã. Mas Deus tem tido misericórdia. Deus tem tido paciência. Deus, Ele faz a chuva cair sobre ímpios e sobre justos. Deus faz a comida brotar e faz essa comida chegar até o prato do justo e do ímpio. Porque Deus tem agido com misericórdia. Deus tem agido com paciência. Todos os dias. Deus nos dá direcionamento sobre como nós devemos lidar com as coisas ao nosso redor. Ele nos fala por meio da sua palavra. Ele nos fala por meio de conselhos sábios ao nosso redor. Deus tem usado misericórdia. Todo dia Deus tem te dado uma chance para se arrepender. Todo dia Deus tem te dado uma chance para se voltar para Ele, correr para Ele. Isso se chama misericórdia. Misericórdia de Deus. Quantos livramentos Deus nos tem dado e nós nem percebemos. Nós nem ao menos nos damos conta. Nós às vezes reclamamos de livramentos que Deus nos deu, porque nós somos tolos e não conseguimos enxergar as coisas. Aquele momento em que a coisa não saiu do jeito que você queria, em que o carro não pegou, ou em que você bateu o carro, mas saiu ileso. Será que ali não era a mão misericordiosa de Deus parando você e dizendo: não é para você ir hoje? Porque se você fosse, seria o seu fim. Eu estou tendo misericórdia com a sua vida. Todos os dias Deus tem agido com misericórdia. Mas a pergunta para nós é: qual é a resposta que você tem dado à misericórdia de Deus? Que resposta você tem dado a essa misericórdia de Deus? A boa e maravilhosa notícia é: Deus é misericordioso. E se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Se você recebe hoje o convite da misericórdia colocado diante de você, corra, se agarre à misericórdia de Deus, diga: eis-me aqui, Senhor, eu não quero mais viver como eu vivia, longe do Senhor, eu quero viver debaixo da tua misericórdia, eu quero viver como teu amigo, eu quero amar o Senhor até o último dia da minha vida, eu quero saber o que o Senhor quer para mim, o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor quer de mim, eu quero saber isso, Senhor, porque é assim que eu quero viver. Sabe por quê? Essa é a boa notícia. Deus, Ele não rejeita nenhum pecador arrependido. Não me interessa qual for o teu pecado, se você realmente se arrependeu, se você realmente deu as costas para o pecado, correu para o Senhor, Ele não vai rejeitar nenhum daqueles que Ele trouxer a Ele por meio de seu filho. Agora, existe uma má notícia também. Há um dia em que a misericórdia será cortada. Há um dia em que teremos que comparecer diante de Deus. E naquele dia só tem dois caminhos. Ou os seus pecados já foram resolvidos na cruz de Jesus e você entra na glória por causa do que Cristo fez por você em um ato de misericórdia e graça. Ou naquele dia você vai ter que responder pelos seus pecados. E o juízo vai cair sobre a sua própria cabeça. Ou o juízo pelos nossos pecados já caiu sobre a cabeça de Jesus, ou ele vai cair sobre as nossas cabeças.
naquele dia, quem será você? Alguém que estará ali agarrado a Jesus. E diante de Deus poderá dizer: Senhor, eu mereço a condenação e a destruição, mas eu amo o teu filho me amou, o teu filho me resgatou, e apesar dos meus pecados, eu desejei o teu filho a minha vida inteira. E por causa do que ele fez por mim, Senhor, eu sei que posso entrar. Embora eu merecesse a condenação, eu sei que eu posso entrar porque o meu nome foi escrito pelo sangue dele naquela cruz. Ou você vai ser alguém que simplesmente estará em desespero ali dizendo: eu realmente rejeitei o Filho de Deus a minha vida toda. Eu nunca tive Jesus. E agora, se eu quisesse, não é porque eu me arrependo dos meus pecados. Eu queria fazer tudo de novo, só não queria ter a consequência. É simplesmente porque eu não quero experimentar a ira que vai se abater sobre mim. Aquele dia será tarde demais. Por isso eu clamo a você essa noite. Vá para Jesus. Corra para Jesus. Aqui na nossa igreja nós não temos o hábito. Eu não peço para você ficar de pé, você vir aqui na frente, mas eu quero dizer para você, se você entendeu essa mensagem hoje, se você entendeu, eu preciso de Jesus, eu quero Jesus, eu quero andar com Jesus até o final. Quando acabar esse culto, me procure. Quando acabar esse culto, me procure e diga: pastor, eu quero andar com Jesus. Eu vou orar por você. Eu vou tentar dar um direcionamento para você a respeito disso. Vamos orar nesse momento.